Graça e paz, queridos, que Deus abençoe a sua família, sua vida, todo o seu ministério em nome de Jesus. E abre a sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 1, Salmos capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 2 novamente. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? O salmista está dizendo aqui que bem-aventurado é essa pessoa, bem-aventurado, feliz é este que medita na palavra de Deus, que medita nas leis do Senhor de dia e de noite. Feliz é essa pessoa. Amém? Então, Jesus, certa vez, ele virou para alguns que estavam diante dele, eles estavam perguntando a Jesus sobre um acontecimento, sobre um rapaz que tinha casado e depois ele tinha morrido, e esse rapaz tinha vários irmãos, e eles perguntaram quando esse rapaz que morreu, aí ele tinha irmão e esse irmão ficou com a mulher dele. Depois o irmão que ficou morreu também. Aí o outro irmão casou com a mulher de novo. E depois esse irmão morreu. E depois o outro irmão veio e casou de novo. Aí depois ele morreu. E assim sucessivamente. E eles perguntaram que depois que Jesus voltar no céu, de quem seria essa mulher, porque todos os irmãos tinham casado com ela, tinham tido algo com ela, tinham se relacionado com ela, então ela será a esposa de quem no céu? Essa foi a pergunta, a dúvida que eles tinham, e Jesus respondeu para eles que no céu não se casará, seremos igualmente igualmente a anjos no céu. Jesus diz nessa passagem, e Jesus depois ele fala assim, ó: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Amém? E é sobre isso que eu quero falar. Não é com alegria, não é com felicidade, não é em júbilo, não é alegre que eu tenho que dizer que, infelizmente, a igreja de hoje, a igreja do século XXI, a igreja de Cristo, se é que nós podemos chamar de igreja de Cristo, ela não está ela não está mais vivendo ali as raízes da fé cristã, ela não está mais, já não é mais aquela igreja bíblica, aquela igreja completamente saudável, completamente bíblica, já não é mais isso. Já deixou de viver há muito tempo as escrituras de fato, já deixou de estar com os olhos, com a vida toda impregnada nas escrituras, impregnada naquilo que é escriturístico. Já largou há muito tempo essa 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 força, essa garra de viver biblicamente. E é notório, é evidente o fato de que a maioria dos crentes não são pessoas letradas nas escrituras. São letradas em outras coisas, são letradas em outros assuntos. Para falar de futebol, a pessoa sabe de có e salteado. Para falar de novela, a mulher e o homem sabe de có e salteado, e sendo crente, indo na igreja, mas para falar de novela, para falar de futebol, para falar de várias outras coisas, a pessoa é letrada, ou seja, ela tem assunto, ela tem conteúdo, ela sabe ela sabe falar, ela sabe dar até palestra, só que
quando o assunto é Bíblia, quando o assunto é Escritura, quando o assunto é profundidade em Deus, quando o assunto é oração, quando o assunto é aquilo que nos liga ao Senhor, quando o assunto é espiritual, a pessoa ela trava, a pessoa ela fala, a pessoa ela tem ali algo, um conhecimento superficial, muito superficial, ela não se afunda, ela não mergulha, ela não entra para dentro desse rio que se chama profundidade em Deus. E é exatamente por isso que nós vivemos o que vivemos, que nós muitas das vezes acreditamos no que acreditamos como sendo a verdade, mas não é a verdade. E por que acreditamos? É porque não conhecemos a verdade. Porque Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há quem diga que o conhecimento liberta e a ignorância aprisiona a pessoa. A ignorância aprisiona e o conhecimento liberta. Então, nós iremos ser libertos dessas mentiras que nós acreditamos muitas das vezes e que nós acreditamos que tudo que se diz espiritual é de Deus. Pra gente hoje em dia, principalmente para os que não têm um conhecimento profundo das Escrituras e para esses de fato, tudo que reluz é ouro. Tudo que reluz é ouro. Tudo que a pessoa está falando que é de Deus, está colocando ali como sendo algo cristão, a pessoa ela pega e acredita. Ela acredita naquilo, ela deposita fé, mas na verdade não é de Deus. É por isso que o movimento dos falsos profetas hoje em dia é evidente, é notório. Se tem uma raça que está espalhada na terra, é os falsos profetas, e tem muito. E as pessoas, elas nem sabem disso porque não analisam as Escrituras. Não analisa as Escrituras, sendo que Jesus já tinha falado sobre a vinda deles. É escriturístico a vinda dos falsos profetas, e tem pessoas, tem crentes, infelizmente, que nem sabem disso. Por quê? Porque não se deleita no santo livro de Deus. Não se deleita diante das Escrituras sagradas. Ela prefere passar o dia todo fazendo outras coisas e ela vem com desculpa, falando que tem trabalho, falando que tem escola, falando que tem N coisas como desculpa para não viver uma vida bíblica. Infelizmente, os jovens, muitas das vezes, eles sabem de vários e vários assuntos, mas quando a gente vai perguntar, você já leu a Bíblia toda quantas vezes? A pessoa, tem pessoas que nem têm coragem de fazer essa pergunta, porque se fazer essa pergunta vai constranger os crentes, vai deixar eles desanimados, vai deixar eles tristes, porque na verdade eles não têm o hábito de ler a palavra, não têm o hábito de conhecer, de se aprofundar nas Escrituras. Não tem esse hábito. E é por isso que nós vivemos o que vivemos. É por isso que a igreja hoje em dia ela está do jeito que ela está, porque não tem pessoas que têm o interesse pelas Escrituras, o interesse pela Bíblia. No período das trevas, na época de Martinho Lutero, era algo horrível que estava acontecendo. Era realmente um período das trevas, onde o Martinho Lutero ele teve acesso às Escrituras. Só quando ele teve acesso às Escrituras e que acabou esse período conhecido como período das trevas. Como que acabou isso? Com ele lendo a Bíblia, com ele lendo lá em Romanos 1:17, se eu não me engano, que diz que o justo viverá da fé. O justo ele viverá da fé. Da fé o justo irá viver. E ele lê isso e ele coloca as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Sola Scriptura. Sola Scriptura. Ou seja, é só as Escrituras. Nós não precisamos de mais nada, só as Escrituras. Nós não precisamos de pessoas para revelar a nossa identidade, o nosso CPF. Nós não precisamos correr atrás daqueles que se dizem profetas. Nós não precisamos correr atrás disso. Por que não, Rafael? Porque nós já temos a Bíblia. Tem 66 livros na Bíblia Sagrada, 66 livros aqui. Aqui tem o conhecimento de Deus, aqui tem a vontade de Deus para as nossas vidas, aqui tem tudo relacionado a Deus. Nós não precisamos pesquisar nada. Tá tudo na Bíblia. Sola Escritura, é só a Bíblia.
Qualquer movimento que tem algo além da Bíblia como regra de fé e prática é heresia, é antibíblico, não é escriturístico. Amém? Então, olha olha o que acontece. As pessoas, elas gostam de ser analfabetos bíblicos e ainda clamam por um avivamento. Antes de acontecer um avivamento, tem que haver um avivamento bíblico. Tem que haver um avivamento bíblico. Tem que haver uma fome da palavra de Deus. Tem que haver uma sede da palavra de Deus. Eu te convido, você que está ouvindo essa ministração, a ser um faminto e sedento pela Bíblia. Leia a Bíblia, decore as Escrituras, medita nela de dia e de noite. Todos os dias, medita nela de dia e de noite, de madrugada, não importa, leia, degusta, ame a Bíblia, ame as Escrituras, porque nós vivemos em um país, nós vivemos em um lugar onde não é proibido a gente sair com a Bíblia Sagrada, a gente lê a Bíblia Sagrada nas ruas, e tem lugar onde ela é proibida, tem lugar onde eles não podem fazer isso livremente como nós podemos, e nós não valorizamos essa liberdade, nós não damos valor a isso, nós temos que valorizar essa liberdade que nós temos de morar em um lugar onde nós não somos impedidos de adorar a Jesus, de adorar a Ele e ler a palavra. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e seja uma pessoa alfabeta, seja uma pessoa que não é analfabeto bíblico, mas sim uma pessoa letrada nas Escrituras, para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe.